que existe hoje no mundo. Um rabino antigamente e um rabino hoje. O rabino antigamente, ele tinha que ver se o frango é kasher, não é kasher. Ele tinha minuciosas coisas de halachá e tudo isso. Graças a Deus, hoje, nós temos os frangos vêm no saquinho, já está pronto, está tudo pronto, não tem que salsa, não tem que colocar sal, não tem que... Tudo isso que de penar, tem muita gente que ainda lembra. Então, aliás, é interessante, tinha uma mulher no Bom Retiro, que ela veio da Europa, ela comprava um frango no Goi, no açougue Goi, mas ela tinha que colocar no sal. Não pode comer essa carne, mas ela tinha que, porque ela não aguenta, não dá para comer sem fazer cacherizar. Mas muito bem, essas são as palavras que de Yiddish virou português, mas está tudo bem. Hoje, um rabino, a parte que ele tem que saber, alachot e tudo isso aqui, hoje o rabino é um psicólogo. Hoje o rabino é um psiquiatra. Só vou contar para vocês um episódio em um dos congressos de Nefesh mundial. Nós fazemos parte, eu sou rabino do Nefesh São Paulo, Nefesh Brasil. Tem um Nefesh mundial, que uma vez por ano tem um grande congresso lá. E um dos rabinos, que tem uma coletividade de 400 pessoas, e ele sozinho tem também, ele também é psicólogo. Uma vez veio, um rabino reformista veio para rezar, queria falar Kaddish, então o melhor lugar para falar Kaddish era ir numa sinagoga ortodoxa. Mas ele viu que entre Michá e Arvi tinha uma fila de pessoas querendo falar com o rabino. E ele ficou ao lado do rabino e viu que esse produtor de depressão, outro problema do filho, onde ele mandar, coisas que tem que ver. E o rabino, e ele diz, o rabino, quando as pessoas já passaram, diz: o que o senhor fez aqui em 15 minutos, para mim dá 2 semanas com hora marcada. Ou seja, para poder falar com o rabino reformista, você tem que marcar um horário. E durante 2 semanas eu teria que atender o que o senhor atendeu em 15 minutos. Eu fiz uma vez, cronometrei no meu relógio, que eu entrei num casamento, da porta do casamento até eu sentar no lugar, demorou 1h05 minutos. 1h05 E as pessoas falaram: rabino, é o único tempo que nós podemos falar com o senhor, porque o senhor não dá, o senhor não atende telefone, não dá. Então, hoje em dia, todo rabino tem que ter, como se chama, o 5º Shulchan Aruch. Tem 4 Shulchan Aruch, 4 livros de halachá, tem que ter o 5º. Isso é psicologia, saber atender as pessoas. Então, hoje em dia, quando as pessoas vêm e vêm conversar, nós temos que estar, como se diz, up to date. Mas o up to date nosso, mesmo que eu não fui na faculdade, o up to date podemos ver isso em Ética dos Pais, Chumash, na Gemara, qualquer coisa que vocês vão encontrar no lugar, em livros psicológicos, em livros na faculdade, eu posso encontrar dentro da Gemara. Muitas vezes nós temos uma reunião cada 2 semanas com psicólogos e psiquiatras, então eles falam que esse fala, outro fala, e eu trago, digo mais ou menos onde está isso na Gemara, onde está isso no psiquiatra. Então por isso, os dois aqui, dizer para vocês, por isso vocês me chamam de doutor. Então, de saber, para mostrar que a Torá é up to date. Só
preparado para essa observação do Marcelo. Eu achei curiosa, mas eu comecei dizendo que, na verdade, os saberes não brigam. As pessoas brigam. Mais alto? Que os saberes não brigam, como eu disse antes. Os saberes possuem pontos de encontro para quem deseja encontrá-los dentro de si. Em relação a isso, eu queria falar de uma situação que aconteceu com um analista há muito tempo atrás, que gostava muito do Brasil. O nome dele era Bion. E Bion tem um livro sobre conferências brasileiras de Bion. Então, um especialista de muito destaque. E aí perguntaram para ele se uma pessoa que não tinha coragem de perguntar na plateia, foi perguntar particularmente num cafezinho, se o pensamento dele tinha alguma coisa a ver com um pensamento de um místico. Na época, um místico de grande relevo também, que se chamava Krishnamurti. O Bion falou assim: guarda essa pergunta e repete quando nós voltarmos, né, na grande assembleia. Eu quero responder essa pergunta em público. E o psicanalista, no caso, que fez a pergunta, ficou muito animado, porque achou que tinha descoberto alguma coisa, uma vez que Bion tinha sido criado na Índia. Krishnamurti era indiano, um era cientista, o outro era uma pessoa mais ligada à área da espiritualidade, e aí ele voltou a fazer a pergunta. Começou a sessão plenária e voltou a fazer a pergunta, e fez: existe alguma relação entre o seu pensamento, assim como o Bion já havia pedido, entre o seu pensamento e o pensamento de Krishnamurti? E aí Bion falou assim: existe. Que na época o público assim recebeu com uma certa surpresa e escândalo. Algo vai ser revelado agora em público. E aí o perguntador lá da plateia, o público, perguntou assim: então, professor, aonde essas coisas se encontram? E aí Bion respondeu: dentro do senhor. O senhor gosta de mim, o senhor gosta de Bion. Então, dentro do senhor existe um ponto de encontro. E os pontos de encontros do saber seguem mais ou menos esse movimento. Quando a gente entende algo que é importante para a gente, que vem de um campo do saber, e entende algo de outro campo do saber que também é importante para a gente, eles naturalmente encontram um ponto de encontro dentro de nós, sem que a gente procure. Isso é uma coisa. A segunda coisa, para tentar me aproximar um pouco mais do Dr. Shi, na verdade, a gente tem linguagens, cada saber tem uma linguagem, né? E a gente não pode deixar de considerar que, do ponto de vista orgânico, dentro do corpo da gente, tudo é químico ou elétrico. Tudo é químico ou elétrico. Quer dizer o seguinte: quando eu amo, eu produzo química. Eu produzo uma mensagem elétrica. Quando eu tenho medo, eu produzo química. Eu produzo uma mensagem elétrica. Mas são mensagens, são instrumentos de transmissão de informação. Não é aí que a coisa começa. Hoje em dia, inclusive, se acreditou uma época que, por exemplo, na depressão, havia uma comunicação de neurotransmissores, uma teoria que se chamava de monoaminos. Você tinha serotonina, noradrenalina, e que até hoje são usados. Mas hoje se sabe que não é exatamente o aumento dessas substâncias nas sinapses dos neurônios, desculpa estar falando de uma forma mais médica mesmo, nas sinapses dos neurônios, que faz alguma diferença. Mas a ação dessas substâncias
nas informações genéticas, nas informações celulares, porque as informações celulares mudam, e mudam com a química, e mudam com a química do remédio, mas mudam com a química do amor. A química é a química, é como a gente traduz fisicamente o que a gente experimenta. E por último, duas últimas questões, uma voltando para o meu lado mais, talvez, rabínico, uma correta. Estou acabando. Que a gente tem falado da depressão como um mal secular. Eu quero lembrar vocês que a depressão é um mal milenar. Está na nossa Bíblia. O primeiro relato mais consistente de depressão foi o nosso primeiro rei Saul, que passava por episódios depressivos terríveis. Não tinha remédio. Mas quem tirava Saul da depressão? O canto de Davi. O canto de Davi, a música de Davi tirava. Depois ele ficava enfurecido e perseguia Davi. Mas na hora da depressão, né, a música o libertava disso. Era bipolar? E por último, nessa questão da formação do vínculo, que é importante que a gente tenha noção que isso vem desde o início da nossa criação. Que estar junto não é necessariamente estar perto, é estar dentro. Quer dizer, é isso que a gente ganha nos momentos iniciais da nossa vida, é o que a gente consegue ter dentro da gente, com a confiança de que vai permanecer lá. A criança aprende isso com o tempo e com dificuldade. Quando ela é muito pequena e vai na pracinha brincar, chega uma hora que ela para e vai ver onde a mãe está. Aí ela se abastece da mãe. A mãe olha com carinho e aí volta a brincar. E para só terminar essa rodada, eu queria fazer uma observação que ninguém fez. Quando o Rabino disse aqui que a depressão era algo que não era falado como apendicite, e tem toda a razão. Não sei se vocês notaram, mas houve um protesto violento por parte da ala feminina. A ala masculina quase não protestou. De verdade, a depressão ela é mais frequente, 2 vezes mais frequente na população do mundo, em mulheres. As mulheres reclamam mais. Elas têm menos vergonha de se dizer deprimidas. A depressão masculina, muitas vezes, é o que se chamava de depressão mascarada. Ela aparece com dores no corpo. Ela aparece com questões de deficiência imunológica. Ela aparece com questões que poupam o homem de ter que passar pela experiência de confessar publicamente que está deprimido. Ainda tem mais.